Olá, grupo amado, Jornada dos Chakras, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chakra laríngeo, mais, né, um vórtice de processamento consciencial que nós temos aí no nosso corpo duplo etérico, né, tá? Como nós já vimos aí em outros momentos. Mas vamos fazer aqui algumas análises, algumas colocações, tá? Sobre esse tema e sobre esse chakra, não é? Uma pergunta aí para você. Você já sentiu que tem coisas aí dentro de você que simplesmente não consegue sair para fora, né? Tá? Você pensa muitas vezes, entende, você sente, mas trava na hora de falar ou de colocar para fora. E aí depois fica com aquela sensação de eu devia ter falado, eu devia ter acionado aí as minhas falas, as minhas ações, mas aí você não falou nada, né? Isso não é timidez, né? Muita gente encara isso como timidez, mas também não é falta de comunicação apenas. Muitas vezes isso está ligado exatamente com o nosso chakra laríngeo, não é? Vou dar alguns exemplos aqui que nós vamos inclusive colocar aí no na nossa eh, live, inclusive, que nós vamos fazer, né, com vocês. Por exemplo, medo de falar o que sente, não é? Quando o laríngeo bloqueia, as palavras parece que elas pesam, né? Você sente, pensa, percebe, mas não consegue dizer nada, não é? Esse medo nasce, às vezes, do trauma de não ser ouvido no passado, por exemplo, né? Também há também um outro item, né, importante, que é a comunicação distorcida. Quando o laríngeo está ferido, né, nós comunicamos a partir da dor, né? Às vezes a gente está aí, fica mais agressivo, fica implodindo, né? Mas muitas vezes a gente fica em silêncio com tudo isso. Dentro de nós a gente não põe para fora, né? Ou seja, não libera aquilo ali. E ambos, tanto às vezes a agressividade ou o implodimento, né, de coisas aí no silêncio, são mecanismos de defesa que nós temos, né, ali na nossa jornada. Também tem muitas vezes a dificuldade de expressar a nossa própria verdade, não é? Sua verdade é a sua identidade, não é mesmo? E mais ainda, a sua identidade vibracional. Quando você não expressa essa verdade vibracional, o seu campo enfraquece, não é? Então, talvez uma pergunta, né? Qual verdade você tem medo de assumir? Não é mesmo? Por outro lado, também nós temos que considerar, né, um outro elemento, que são as tensões físicas, vem na garganta, na altura do pescoço, né? Sabe? Muita gente aí tem algumas doenças relacionadas com isso, inclusive, né, com a nossa glândula aqui, não é? Tireoide e tudo mais, não é mesmo? Mas nós temos que entender que o corpo fala, a garganta trava quando há palavras não ditas, e aí trava, você não consegue falar mesmo, né? O pescoço tensiona muitas vezes, né? Quando você se força, não é, a engolir aquilo que você sente. Então, agora, eu vou aqui mostrar um pouquinho, né, de como isso funciona,
principalmente como você começa a destravar isso aí, né, na prática, tá bom? Nós vamos trabalhar durante esses próximas 4 semanas com esse chakra, com esses temas aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? E o chakra laríngeo, ele está relacionado com a comunicação, mas não é só o que você fala que é comunicação. Nós temos que entender isso, tá bom? Ele está ligado à sua capacidade de expressar quem você realmente é. Quando ele está equilibrado, quando ali está tudo certinho, equilibrado, você se comunica com clareza, com verdade, com firmeza, não é? Com coerência, com presença, não é? Mas quando existe, né, o desequilíbrio, ou você se cala, ou você fala de forma distorcida, sem entender muitas vezes, inclusive, o que você está colocando ali. E aí começa algo muito importante, não é? O problema não é só falar ou não falar, não é? É a segurança interna que você tem para se expressar. Será que você está com segurança para se expressar? Não é? Porque pensa comigo, quantas vezes você deixou de falar o que sentia, com medo da reação do outro, por exemplo, né? Do parceiro, da família, do amigo, no trabalho, não é mesmo? Seja em qualquer lugar aí que você tenha relacionado com as pessoas, não é mesmo? Quantas vezes você engoliu algo para evitar o conflito? Ou então falou de um jeito mais agressivo e depois você percebeu que não era bem aquilo que você queria dizer, não é mesmo? Isso mostra um padrão. E normalmente esse padrão não começou agora, neste momento. Em algum momento da sua vida, você aprendeu ou teve um trauma, alguma coisa que condicionou você a entender, pelo menos momentaneamente, que falar não era seguro, não é? Pode ter sido uma crítica, uma rejeição, alguém que não te ouvia, ou até situações em que você precisava ali, você mesmo, se calar para evitar problemas. E com o tempo, isso vira no automático, né? Isso vira automático. Você, eu, nós todos, né? Você nem percebe, mas começa a se censurar antes mesmo de falar. E aí surgem dois extremos muito comuns. Ou você explode muito facilmente, ou você implode, né? Ou fala com intensidade, às vezes até com agressividade, ou guarda tudo e não fala nada. Presta atenção nisso. Nenhum desses dois é quem você realmente é. Os dois são formas de defesa. Um tenta se proteger atacando e o outro tenta se proteger evitando. Será que é o melhor para nós isso? Não? Se pergunte aí. Mas os dois têm o mesmo resultado. Você não se expressa de forma verdadeira. E quando isso se repete,
começa a acontecer algo muito, muito profundo. Você começa a se desconectar de si mesmo. Porque a sua verdade é o que sustenta quem você é. Guarde isso. A sua verdade é quem sustenta quem você é. E quando você não expressa isso, você começa a se perder. Você fica perdido, perdida. Aí vem confusão, vem o travamento, vem aquela sensação de não saber mais, não é? Não saber nem mais nem o que sente direito, não é? E muitas vezes isso também aparece no corpo, uma tensão na garganta, no pescoço. Tem gente que tem questões aí nas mandíbulas, não é? Na mandíbula, né? Então, o corpo, em muitos casos, acaba refletindo aquilo que você está segurando ali. Mas aí, talvez, né, o ponto mais importante seria aquela perguntinha: como você começa a mudar isso? Ou você fazendo para si mesmo: como eu começo a mudar isso? Não é mesmo? Não é tentando falar mais à força, mas sim é começando a criar segurança interna para se expressar, não é? E aí nós temos algumas formas, algumas práticas simples, mas que são muito poderosas. Em algum momento, por exemplo, do seu dia, para por um instante e se pergunte com honestidade: o que eu estou evitando dizer e expressar? Pergunte a si próprio, vou repetir: o que eu estou evitando dizer e expressar? De preferência, olhe no espelho e pergunte para si próprio, ali olhando para você, sem julgamento, sem filtrar, só observa, sinta. E depois disso, fale com você mesmo. Pode ser sozinho, pode ser em voz baixa, pode ser sentindo, pensando, mas fale, mesmo que não saia perfeito, mesmo que saia confuso. O importante não é a forma, o importante é quebrar o padrão de se calar. E você pode usar uma afirmação simples para reforçar isso. Anota aí. Minha voz é segura, eu posso me expressar com verdade. Repete isso sentindo. Minha voz é segura, eu posso me expressar com verdade. Fale para si. Porque isso não é sobre falar mais, sobre parar de se esconder. Vou ser bem direto aqui com vocês, com você, né, que está aqui agora. Você não tem dificuldade de se expressar. Você aprendeu em algum momento que não era seguro fazer isso.
E enquanto isso não for visto, entendido por você, você vai continuar travando, mesmo querendo falar. Liberar sua voz não é só comunicação, é posicionamento, é identidade, é presença. É você começar a existir de forma mais inteira. Se isso faz sentido para você. Se você não está ainda, vem aí para o nosso grupo, para a Jornada dos Chakras. Se você está, convide mais pessoas para participar conosco. O link está logo aí embaixo, tá bom? Esse grupo foi criado para isso, para a gente aprofundar isso passo a passo, com prática, consciência, direcionamento. É gratuito para você. Vamos ali trabalhar coletivamente, porque entender é importante, mas transformar, aí é outro nível, não é mesmo? E a sua voz merece existir, não é? Nós vamos trabalhar com algumas reflexões, 4 perguntinhas ali que nós vamos levar inclusive para nossas enquetes, nessas 4 semanas. Primeira delas, o que você deixou de falar com medo da reação do outro? A segunda, você fala mais do que sente ou sente mais do que fala? A terceira, qual verdade você tem medo de assumir? E por último, né, a quarta, o que seu corpo tenta falar por você, não é? E indo ao encontro disso, nós vamos ter algumas práticas, algumas, vamos chamar de renomeação cerebral ou, ou mental, né? Tá? Não vamos falar de reprogramação, mas uma renomeação em alguns aspectos, né? A primeira delas, na primeira semana, nós vamos usar minha voz é segura, minha verdade tem espaço. Na segunda semana, eu me expresso com verdade e equilíbrio. Na quarta semana, eu honro quem eu sou. E na quinta semana, eu sou liberto, ou melhor, eu libero a tensão e permito o fluxo da minha voz. Olha só que interessante, não é? Esse é o recado para você hoje. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, faça perguntas. Além dos vídeos aqui, nós temos nossas lives, que também são gratuitas. E os vídeos também, toda quarta-feira nós temos nossa live. E logo aqui abaixo, você tem aí o link, os links, né, sobre o nosso conceito quântico consciencial. O link do grupo do chakra, né? Se você ainda não tiver, como eu disse, você pode entrar, convidar pessoas, pode convidar para participar, tá bom? Tem também o meu contato direto aí, meu WhatsApp. Só clicar já no link que já vai para o meu WhatsApp. Aí nós temos o curso Terapeuta Quântico Consciencial, que está inclusive numa promoção, porque é exclusivo para quem está nos acompanhando. E se você precisa aí de mais ajuda aprofundada, de um aprofundamento, nós temos aí a nossa avaliação consciencial Quantios, que olha só, 71% de desconto para você que está aqui realizar essa consulta, esse atendimento, como muitos de vocês já me procuraram e realizaram.
valor exclusivo para o grupo, e ainda o link de algumas obras minha, né, tá? Quem quiser saber mais, pode me procurar. Estou à disposição, não é mesmo? No mais, gratidão e até a próxima oportunidade.